Bom dia, galera! Estamos mais aqui para uma videoaula, beleza? A aula de hoje é para o segundo ano, tá ok? Biologia 1, capítulo 17. Vamos falar hoje da continuidade à evolução, as teorias evolutivas. Só para que o aluno pegue o gancho assim e veja onde foi que nós paramos, de onde nós vamos dar continuidade. Na aula passada nós trabalhamos o lamarckismo, que é a primeira teoria evolutiva, o darwinismo, e hoje vamos trabalhar o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Vamos falar, das teorias neodarwinistas, encabeçadas principalmente por esse cara aqui, ó, por Hugo de Vries, beleza? Vamos lembrar de uma coisinha. Foi o que nós destacamos na aula passada sobre o darwinismo. Que o darwinismo, pessoal, ele foi a grande sacada da evolução. Quando Darwin analisou e verificou que o ambiente ele selecionava entre muitas variedades aquelas que eram as mais aptas. Tudo bem? Só que Darwin, ao ser questionado sobre o que causava essa variabilidade, por que os organismos eram diferentes, ele não soube explicar muito bem. E o que aconteceu? Na época, não se tinha ainda conhecimentos como nós temos hoje de genética. Ok? Então, o que os neodarwinistas fizeram? Eles apenas fizeram um casamento perfeito. O que foi esse casamento perfeito? Eles juntaram a seleção natural lá do Darwin com as ideias genéticas de Gregor Mendel e de outros pesquisadores que foram fazendo novas descobertas depois de Mendel. E eles juntaram a genética com a evolução e fizeram aquele, como eu chamo, o casamento perfeito. E criaram a teoria sintética da evolução, ou teoria moderna da evolução, também conhecida como neodarwinismo. Por quê? Porque eles não derrubaram aquilo que Darwin tinha explicado. Eles apenas o quê? Complementaram aquilo que Darwin não tinha domínio na época para explicar, que eram as ideias voltadas à genética. Tudo bem? Olha, então quando tu chegas em neodarwinismo, no neodarwinismo, como tu tens que entender, ela é uma corrente evolutiva pós-Darwin, certo? Ela vem complementar aquilo que Darwin não soube explicar, né? Ela foi encabeçada por esse pesquisador chamado Hugo de Vries, que lançou suas teorias em 1901, no século passado. Só que detalhe, galera, ele não foi o único. Na verdade, ele é o cabeça, mas tem outros pesquisadores, mais Simpson, Dobzhansky, né? Outros pesquisadores que contribuíram para formar as teorias neodarwinistas. Tá ok? Ele fala o seguinte, ó, diferenças entre integrantes da mesma espécie a partir de quê? Isso aqui foi um questionamento que foi feito a Darwin e Darwin não soube explicar. Por que os indivíduos eram diferentes? Como surgiram as diferenças genéticas entre os indivíduos? Como surgiram essas variações entre um indivíduo e o outro? Por exemplo, por que uma pessoa é alta, outra é baixa, uma é morena, outra é branca, uma tem o olho claro, outra tem o olho escuro? Nos animais é a mesma coisa. Por que os animais existem características que são variáveis? Darwin não sabia explicar. Darwin falava o seguinte, que o meio ele selecionava entre todas essas características aquelas que eram as mais aptas. Ok? Mas como surgiram essas características? Darwin não sabia explicar. Aí vieram os neodarwinistas com a teoria moderna e falaram o seguinte, que o que causam, novas características, essas novas características surgem no ambiente por dois mecanismos. A mutação, que é o principal mecanismo para a formação de novas características. E o que é uma mutação? Ela é uma alteração a nível do nosso material genético. Essa alteração ela pode ser ao acaso natural, nós já vimos na genética isso, e ela pode ser controlada por agentes mutagênicos, certo? E alguns hábitos de vida. E também, obviamente, existem como principal as predisposições genéticas. E eu tenho como outro fator importante a recombinação gênica. O que vai ser a recombinação gênica? A recombinação gênica, pessoal, é a mistura do material genético entre indivíduos num processo de reprodução sexuada. Lembre, uma reprodução sexuada, todos os indivíduos que vão surgir desse processo, eles são geneticamente diferentes, salvo exceção quando você tem os gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos
idênticos. Até então, todos os indivíduos são diferentes, porque os gametas, geneticamente, eles são diferentes. Ok? Então, quando os neodarwinistas explicaram que o que causava a variabilidade era a mutação e a recombinação gênica, eles completaram aquelas lacunas que Darwin não soube explicar. Daí vem o nome, neodarwinismo. Uma coisa que você tem que se atentar, toda vez numa questão, um item, estiver citando teorias evolutivas e no texto ele estiver cobrando alguma coisa envolvendo genética, coisas mais modernas, de biotecnologia, ou de mutação, ou qualquer coisa que envolva genética, ele está se referindo ao neodarwinismo. Por quê? Porque o lamarckismo não falava sobre genética, o darwinismo não falava sobre genética, a genética ela já foi inserida a partir do neodarwinismo, a teoria sintética da evolução. Ok? Outra coisa que você tem que se atentar, mecanismos que alteram a frequência gênica de uma população. Isso vai afetar, né, as características genéticas, principalmente as recombinações. Aí você tem a seleção natural, como eu falei, é o principal mecanismo evolutivo que pode alterar. Por quê? Uma coisa que o aluno tem que se atentar, a seleção natural, ela tende a diminuir a variabilidade genética. Por quê? Porque aqueles menos aptos serão eliminados. Então, se você tem perda de indivíduos, você tem perda de patrimônio genético. Então, óbvio que a seleção natural, ela reduz a variabilidade genética e altera a frequência gênica de uma população. Tudo bem? Outra, o fluxo gênico. O que é o fluxo gênico? São as migrações. Poxa, se num local começa a ter a chegada de indivíduos trazendo características genéticas que naquela região não eram encontradas, tu acaba aumentando a variabilidade genética e, consequentemente, aumentando a frequência de populações. Ok? Outro fator importante é a deriva genética, que é um mecanismo estatocástico de alteração. Isso pode ser o quê? Pode ser um desmatamento, uma queimada, algum fenômeno natural que pode alterar a frequência gênica, certo? Pode fazer com que algumas características sejam eliminadas, mantendo outra, e essas, que muitas das vezes podem, dependendo da região, ter uma frequência baixa, vir a aumentar, e vice-versa. Ok? Olha, esse esqueminha aqui, ele explica muito bem, tá ok? A teoria neodarwinista e complementa aquilo que nós falamos na aula passada sobre o darwinismo. Lembra? Quando Darwin foi explicar a sua teoria, ele falava que existiam os indivíduos com uma grande variação, uma grande variabilidade. E que a seleção natural, ela atuava sobre essa grande variabilidade, quer dizer, o meio, selecionando entre todas essas variedades aquelas que eram mais aptas. E essas características mais aptas, ao final, elas iam se adaptar e aquelas mais aptas se manteriam. E as menos aptas iriam diminuindo e, ao passar das gerações, elas iriam desaparecendo. Portanto, apresentariam uma frequência baixa a cada geração até chegar um momento, dependendo da característica, ela via desaparecer. Ok? Só que Darwin não sabe explicar o que causava essa variação. Aí que entram os neodarwinistas. O que é que eles fazem? Eles acrescentam que a mutação e a recombinação gênica são os dois principais mecanismos que causam variabilidade. E o restante segue a linha de pensamento de Darwin. Ok? Entendido aí? Ó, então, uma coisa que você tem que entender, a mutação ela é uma alteração a nível do material genético. Existem vários tipos de mutação, como nós estudamos na genética. Existem as mutações gênicas, existem as mutações cromossômicas. Dentro das mutações cromossômicas eu tenho as mutações estruturais e numéricas, e aí por diante. Normalmente, quando se fala de mutação, eu sempre brinco com vocês. Muita gente pensa o quê? Ah, uma mutação, o cara pensa logo em filme, em ficção, a pessoa vai ter superpoder, né? Vai atravessar a parede, ler pensamento, não, vai voar. Não, isso é na ficção. A mutação ela é um processo importantíssimo para a evolução, porque é a partir dela que novas características surgem. Ok? E detalhe, essas mutações elas podem ser benéficas e podem ser maléficas. Elas podem ser boas e podem ser prejudiciais. Depende de cada caso. Existem mutações que numa região
elas são favoráveis. Em outras regiões, elas não são favoráveis. Mas, entenda, a mutação, ela é uma alteração. E ela pode fazer com que os indivíduos passem a apresentar fenótipos diferentes. E esses fenótipos diferentes, eles vão se adaptar ao ambiente, de forma positiva ou de forma negativa. Vamos dar um exemplo importante, muito cobrado em vestibular, é a chamada anemia falciforme. Você lembra da anemia falciforme? Nós trabalhamos na aula de mutação gênica, certo? No bimestre passado. Olha lá, a nossa hemácia, normalmente ela tem uma forma circular, côncava, beleza? Que ela tem o papel de transportar os nossos gases, oxigênio e gás carbônico. Existem algumas pessoas que têm uma mutação que vai fazer com que a hemácia sofra uma alteração na sua forma. Ela fica no formato de foice, olha. Por isso que o nome da anemia é anemia falciforme, em forma de foice. Isso faz com que a hemácia ela tenha dificuldade no transporte dos gases. Existem duas formas de anemia, uma mais grave, que normalmente leva o indivíduo logo à morte, e uma forma mais branda, que faz com que a pessoa consiga seguir a sua vida, mas com alguns cuidados. Beleza? Na nossa região, que você for analisar uma pessoa que tem anemia falciforme, ou em outras regiões, ela vai ter um pouco de dificuldade, tem que ter alguns cuidados. Mas em áreas extremamente endêmicas, por exemplo, para a malária, como na África e algumas regiões da Amazônia, é vantagem você ter a forma mais branda da anemia falciforme. Por quê? Porque o protozoário, quando ele é introduzido na pessoa, ele não consegue infectar as hemácias que tem essa alteração na forma. Então, a pessoa que tem anemia falciforme em algumas regiões endêmicas para a malária é uma vantagem, em outras não é vantagem. Então, a mesma característica em dois ambientes, elas são classificadas, né, são selecionadas de forma diferente. Um outro exemplo que você tem que ter muito cuidado é sobre a questão do uso dos antibióticos, muito cobrado em prova de vestibular. Ok? E cuidado, meus queridos. Por quê? Porque a questão ela vai, muitas das vezes, direcionar o erro. Como assim direcionar o erro? Por exemplo, quando você usa antibiótico de forma própria, sem receita médica, sem fazer um exame, sem prescrição, isso pode causar um efeito muito arriscado, perigoso no paciente. Por quê? Porque ele vai estar se automedicando. A automedicação é um risco seríssimo à saúde do paciente. Por quê? Porque às vezes ele pode estar tomando uma medicação que ele não necessita, ou numa dosagem errada, ou ele está com, por exemplo, uma certa bactéria, ele está tomando um antibiótico que poderia fazer efeito sobre outra bactéria de uma forma mais eficiente. Como assim, tio? Eu não entendi. Vem para cá. Aqui eu tenho uma cultura de bactéria e eu estou fazendo um antibiograma. Eu estou tentando analisar qual antibiótico vai causar o melhor efeito sobre esse paciente. Analisa comigo aqui o seguinte. Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pílulas de antibióticos. Observe que essa primeira aqui, olha, ao redor dela, quase não matou bactéria. Essa daqui, ó, praticamente não matou. Essa daqui também, ó, não matou bactérias. Só que quando tu chega nessas três aqui, ó, pílulas, o que você pode notar? Ao redor delas, a cultura de bactéria ela foi diminuindo. Olha essa daqui, ó. Observe que essa daqui, ó, ela matou uma grande quantidade de bactérias. Então ele vai, provavelmente, prescrever um desses três antibióticos, provavelmente esse antibiótico, para o tratamento dessa infecção bacteriana. Mas qual é a grande sacada da questão que os caras fazem para te direcionar o erro? Analisa comigo. Ele vai querer te colocar que você, ao usar o medicamento, o antibiótico, você vai tornar a bactéria resistente. Se você afirma que ao usar o antibiótico, esse antibiótico vai tornar a bactéria resistente a ele, você está afirmando que as teorias de Lamarck elas estão corretas.
ok? Não. O que é que acontece? Quando você usa o antibiótico de forma indevida, você pode selecionar entre todas as linhagens de bactérias aquelas que são resistentes àquele antibiótico. Aí que vem a grande sacada. O que é que torna essa bactéria resistente? É o antibiótico? Não. O que torna normalmente a bactéria resistente é a mutação, que é um fenômeno que muitas das vezes ocorre naturalmente nessa bactéria. E o outro é através da recombinação gênica, em que as bactérias elas se pareiam e elas trocam plasmídios, elas trocam material genético. Por exemplo, eu sou, digamos, aqui eu tenho uma bactéria resistente, aqui uma bactéria não resistente. Elas pareiam, criam uma ponte e essa bactéria que é resistente, ela transfere parte dessa resistência para outra bactéria. E depois elas se separam. E as duas bactérias se tornam resistentes. E elas podem fazer isso para outras bactérias e depois ter uma população de bactérias que são o quê? Resistentes. E aí que o aluno deve ter bastante cuidado na análise. O antibiótico não torna ela resistente. O que torna ela resistente é o quê? A mutação e a recombinação. E qual é o papel do antibiótico? Ele vai selecionar entre todas as linhagens aquelas que são resistentes. Ó, a mutação da anemia falciforme, pessoal, é a troca de uma única base nitrogenada. Se você pegar aqui, ó, você troca uma adenina por uma timina, certo? Em vez de, naturalmente, a proteína normal formava um ácido glutâmico, a proteína mutante alterada vai ser uma valina e faz com que a hemácia, que tenha a forma esféricazinha, passe a ter formato de foice. Só para que vocês tenham noção. Né? E aqui eu tenho a recombinação gênica. Então a recombinação gênica é um parâmetro também importante para aumentar a variabilidade genética, o chamado crossover. O crossover, ele é o quê? A mistura do material genético na meiose lá, para formar o gameta, e com isso os gametas, eles são geneticamente diferentes. Aí vem aquela história do início da nossa aula, por isso que você não é igual ao teu irmão, mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe. Né? E o restante, que a gente vem discutindo, a seleção sexual, quando os animais selecionam um parceiro mediante as características que eles acham favoráveis, tudo aquilo que Darwin explicou, né, que nós discutimos na aula passada, continua valendo para o neodarwinismo. A competição pelo espaço, a competição pelo alimento, a competição pelo parceiro na relação sexual, né, para verificar que característica é mais vantajosa ou não, tudo isso se mantém. Ok? Outro exemplo que a gente vai ter, ó, a variabilidade genética, ela é importante para o processo evolutivo, graças à recombinação gênica. No nosso caso, as nossas variedades elas são devido principalmente à reprodução sexuada, que cada gameta é geneticamente diferente. Tudo bem? Era isso que a gente tinha para discutir hoje, ok? A gente pede agora que vocês resolvam os exercícios do capítulo 17 e depois a gente bate aquele papo no grupo para a gente tirar essas dúvidas, ok? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera!